Olá, amado povo de Deus, paz e bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Diariamente nós estamos aqui buscando refletir, a partir da palavra de Deus, o que Ele quer para cada um de nós. Quero convidar você, com muito zelo, com muito amor, com muita atenção, com muito carinho, a abrir a sua Bíblia, para que nós possamos meditar o Evangelho de hoje, que está em São João, capítulo 6, do versículo 52 até o versículo 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado povo de Deus, se vocês acompanharam a liturgia diária durante toda essa semana, foi especificamente o capítulo 6 do evangelista São João. O capítulo conhecido como o pão da vida. Jesus multiplicou os pães, as pessoas não entenderam, quiseram fazer dele um líder político, ele saiu dali, quando as pessoas foram encontrá-lo, ele disse: vocês estão buscando um alimento que passa. Eu quero que vocês se esforcem para buscar um alimento que serve para a vida eterna. E aí ele se revela: eu sou o pão da vida. E o que nós estamos lendo hoje é exatamente ainda o discorrer dessa afirmação de Jesus. Ele está discorrendo por quê? Porque uma hora ele fala para os discípulos, outra hora ele fala para a multidão, e agora ele está falando para os judeus. Os judeus que disseram: como assim? Olha só, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Como é que ele pode dar o seu sangue a beber? Jesus aqui não está fazendo comparação. É como se fosse o meu corpo. É como se fosse o meu sangue. Gente, Jesus não poderia dizer de uma forma diferente, usar uma figura de linguagem, usar um eufemismo. Não. É a carne de Cristo, é o sangue de Cristo. O pão eucarístico, o vinho que é consagrado na Santa Missa é o corpo e o sangue de Cristo. Ali, na espécie do pão e do vinho, mas corpo e sangue. Não dava para Jesus dizer de uma forma diferente. E isso causou uma grande confusão, uma grande incompreensão. Depois a gente vai ver que até alguns discípulos começaram a dizer: não, essa palavra é dura demais. E começaram a ir embora. E Jesus vai dizer: olha, a minha carne é verdadeiro alimento. O meu sangue é verdadeira bebida. Quem come desta carne, quem bebe deste sangue, tem a vida eterna. Gente, Jesus não falou terá como se fosse uma
consequência futura apenas. É o já. Quem come deste pão, quem bebe deste vinho, tem a vida eterna. Ou seja, já nessa vida, nós podemos provar o céu. Quando a gente se une a Jesus no mistério da Eucaristia. E aí Jesus vai dizer, veja, o que ele vai dizer? Aquele que come deste pão viverá para sempre. Eu me lembro de Santo Agostinho, que tem a frase tão conhecida dele: inquieto está o meu coração enquanto eu não repousar em ti. É desejo do nosso coração repousar em Deus. É desejo do nosso coração, é o anelo da nossa alma, a gente querer o que é eterno, aquilo que não passa. É a vida eterna, o céu. E como é que eu posso conseguir isso, Frei? Jesus está dizendo, primeiro, crer nele. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê e for batizado tem a vida eterna. Quem come deste pão viverá eternamente. São as condições que Jesus coloca. Primeiramente, crer, acreditar, confiar. E não somente como um ato racional, mas um ato de entrega da própria vida. Eu creio em ti, Senhor, e por isso que eu vou abraçar todo o teu projeto. Eu quero viver aquilo que o Senhor anunciou. Às vezes as pessoas acham que crer é simplesmente dizer. Se confessares com a tua boca e crer, de fato, no teu coração, aí isso é fé. Eu estava lembrando desses dois documentos que eu quero recomendar para vocês, de dois papas que eu amo demais. Primeiro, o Papa, do qual eu sou a geração João Paulo II, que é exatamente esse documento aqui. Eu lembro bem quando São João Paulo II lançou Eclésia de Eucaristia, Eclésia de Eucaristia, em que ele começa dizendo exatamente isso. Primeira página. A igreja vive da Eucaristia. E aí, um pouco mais na frente, no número, exatamente no número, deixa eu mostrar aqui para vocês, número 10, no finalzinho do número 10, ele vai dizer assim, às vezes transparece uma compreensão muito redutiva do mistério eucarístico. Aí ele segue a reflexão, dizendo por quê, e ele vai dizer, a Eucaristia é um dom demasiado grande para suportar ambiguidades e reduções. Não dá para a Eucaristia sofrer ambiguidade. É isso ou isso? Ou então redução é um pãozinho abençoado? Não. É um mistério, como ele está dizendo, é um dom demasiado, é grande demais. Não dá para a gente ficar reduzindo. É Jesus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E o Papa vem dizer isso. Olha, é um dom demasiado que não dá para sofrer ambiguidade e nem reduções. É Jesus. E aí, o nosso querido Papa Bento XVI, com esse documento, Sacramentum Caritatis, Sacramento do Amor, ele vai dizer, eu marquei aqui para vocês uma parte que me tocou profundamente, em que ele vem nos dizer qual é o efeito da Eucaristia na nossa vida. Qual é o efeito da Eucaristia na nossa vida? E aí ele diz o seguinte, deixa eu achar aqui para vocês, eu fiquei muito, muito tocado com essa afirmação, em que ele diz assim, sou o pão dos fortes, cresce e comer-me-ás. Não me transformarás em ti como ao alimento da tua carne, mas mudar-te-ás em mim.
ele cita exatamente Santo Agostinho, o Papa Bento. E ele diz, com efeito, presta atenção, não é o alimento eucarístico que se transforma em nós, mas somos nós que acabamos misteriosamente mudados por ele. Não é porque a gente come o corpo de Cristo na missa que a Eucaristia vai se transformar em nós. Não, ao contrário. Ao contrário. Veja o que o Papa está dizendo. Mas somos nós que acabamos misteriosamente mudados por ele. Cristo alimenta-nos, unindo-nos a si. Tem uma música muito bonita dos Focolares que diz: o pão do céu és tu, Jesus, via de amor, nos transformas em ti. Nos transformas em ti. Então, eu comungo de Jesus para ser cristificado. Quanto mais eu comungo Jesus, mais parecido com ele eu devo ficar. Mais eu devo amar como ele, ser humilde como ele, servir como ele serviu, fazer a vontade do Pai como Jesus fez. É o efeito da Eucaristia em nós. É muito contraditório eu querer receber a Eucaristia e permanecer com um coração cheio de brutalidade, de estupidez, de preconceito. Eu permanecer com um coração duro, frio, mesquinho, egoísta. Eucaristia, como o Papa tão bem nos explicou, à medida que a gente recebe Jesus, nós vamos ser mudados por ele. Ele vai tomando conta da nossa vida e vai nos transformando nele próprio. Olha só, Jesus afirma isso. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Então, sou eu que vou dar o sustento para vocês. Então, meu povo, que a gente possa compreender esse dom demasiado que é a Eucaristia, como diz São João Paulo II, que não deve sofrer ambiguidade e nem reducionismo. É Jesus, é Jesus, é Jesus, o pão da vida que nos eterniza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.